Quer escrever posts incríveis para o seu blog? Então assiste esse vídeo que eu te ensino como. Oi, eu sou a Alissa e eu crio blogs desde criancinha, da época que eles ainda eram diários virtuais, e aqui no canal do Blogueiro Inteligente eu quero ajudar você a criar o seu próprio blog e fazer sucesso sem precisar de milhares de seguidores. Por isso, se você ainda está começando, ou se você já tem um blog e está precisando de mais dicas, aproveite e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. O conteúdo é a parte mais importante do seu blog. Sim, é legal ter um blog bonito, é legal usar a ferramenta de e-mail marketing para vender mais, mas o que realmente vai fazer o seu blog crescer, vai te ajudar a construir uma audiência, mostrar a sua autoridade, é o seu conteúdo. Por isso é muito importante que você escreva bons posts e é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje, como é que você escreve bons posts. Antes de mais nada, a gente tem que falar que existem duas interpretações para bons posts, tá? Existem posts que são bons para as pessoas, que elas vão ler e pensar, nossa, aprendi demais, que post bom. E existem posts que são bons para o Google, tá? Aqueles posts que aplicam as técnicas de SEO para te ajudar ali, ajudar o post a chegar nas primeiras posições, resultados das buscas, para que seu blog seja encontrado. E aí, o que a gente faz? A gente escreve post que é bom para o Google, escreve post que é bom para o leitor. Sempre sugiro escrever posts que são bons para os leitores. E aí depois, na hora que você for colocar eles lá no blog, você edita eles um pouquinho antes de publicar e aplica as técnicas de SEO. Porque a gente escreve para pessoas, a gente não escreve para robôs. Então é muito mais interessante você ter um post que a sua audiência vai curtir e depois trabalhar ele para o Google do que o contrário, tá? Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, como é que a gente escreve um post bom para a nossa audiência, um post bom para pessoas, que elas vão olhar e pensar, meu Deus, que post é esse, que coisa incrível. Primeiro de tudo, dica mais básica, você vai escutar e dizer, duh. Seu post tem que ter começo, meio e fim, introdução, conteúdo e conclusão, tá? Então, na introdução, você vai fazer o quê? Introduzir o assunto, explicar para o leitor por que é importante ele saber disso, como é que ele vai se beneficiar aí desse post, de aprender o que você está escrevendo. E também é o lugar, se você quiser, de contar uma história para se conectar com o leitor. Pode ser até mesmo, olha, eu tava com esse problema dentro do meu nicho e usando as dicas que eu dei nesse post, que eu vou dar nesse post, eu consegui resolver esse problema. E o mesmo vai acontecer com você. Você também vai conseguir resolver o seu problema. Então, essa é a hora. Meio do post é o conteúdo, você dá aí as dicas, explica o que tem que explicar. E a conclusão, você vai repetir rapidamente tudo que você falou, né? Resumir ali. E eu gosto muito de terminar a conclusão com uma pergunta para incentivar comentários. Então, super importante. Começo, meio e fim, tá? Porém, é muito importante a gente entender que na internet as pessoas não vão ler o post nessa ordem lógica. Apesar de ser importante escrever assim, elas não vão ler assim. Porque normalmente primeiro elas entram lá no post e elas vão escanear o post para ver se tem o que elas estão querendo saber, se responde a dúvida que elas querem. E aí sim, talvez elas vão começar a ler o post inteiro ou elas só vão ler aquele pequeno parágrafo ali que fala o que elas querem saber. Por isso é muito importante, tá? Para ter um bom post, seu post tem que ser escaneável. E como é que a gente faz um post que seja escaneável, que seja fácil de escanear? A gente usa alguns artifícios, como por exemplo, subtítulos, para quebrar ali o post em várias seções. A gente usa listas, que fazem com que seja mais fácil de ler, e até mesmo tabelas e a tabela de conteúdo, aquela que mostra tudo que tem no post, que fica lá no começo, já ajuda a situar um pouquinho o leitor. Se você tiver um post que são aí 50 linhas de texto corrido, vários parágrafos seguidos, assim, sem nenhuma quebra, o leitor vai achar difícil de ler e ele vai sair do seu post e vai procurar um outro que ele consiga escanear primeiro para ter certeza de que o conteúdo vai ajudar, vai responder o que ele quer saber. Em vez de ele ter que investir o tempo dele em ler 25 parágrafos só para depois ele vai realmente nem falar porque eu queria saber esse post. Ele não vai fazer isso. Por isso é muito importante que seu post seja escaneável. Apesar de eu sugerir aqui que você divida o post em várias seções, faça ele ser fácil de ler, não quer dizer que você tem que escrever pouco, tá? Isso é muito importante. Você não tem que descrever aí uma árvore com 30 frases, né? Quem sabe, sabe. Você não precisa enrolar, porém você tem que sim criar um post que acrescente na vida do leitor, que vai educar ele, vai ensinar alguma coisa. Ele tem que sair dali pensando, nossa, aprendi muito. Senão, qual que é o ponto, gente? Você escreve um post ali, melhores produtos de tal coisa. Aí você vai escrever, esse produto é muito bom. Por que ele é bom? Ai, bati até no microfone. Por que ele é bom? Qual é a diferença dele para os outros? Quais são as características? O que faz ele estar aqui nessa lista, tá? Sabe? Você precisa explicar isso pro leitor. É questão de qualidade, é questão de conteúdo, gente. É para acrescentar na vida da pessoa, não é para criar um post raso. Não vou te dizer, tem que ter um número mínimo de palavras, né, para ter conteúdo. Não é isso. Não é a questão do tamanho, é a questão da informação que você tá passando. Se você consegue passar em 1000 palavras, ótimo. Precisa de 3000 para explicar bem? 3000 palavras. Não tem que ter medo de escrever, tá? Não tem um número mínimo. Muitos fatores entram aí no tamanho do post. Não tem um número mágico, mas, por favor, escreva o suficiente para educar o leitor, pelo menos, sem posts rasos. E aí, uma dica que vai parecer contra-intuitiva que eu acabei de falar. Escreva parágrafos curtos. Haha, como assim? Gente, o negócio é que assim, é muito difícil. Tem que lembrar muito que a gente tá sempre vendo agora
tudo por celular, tá? A gente não tá lendo mais no computador praticamente. Então, o que acontece? Se você tiver um parágrafo de 10 linhas, vai aparecer a tela inteira do celular, só texto, 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 sem nenhum espaçamento. Fica muito difícil de ler. O leitor vai desistir, com certeza você vai procurar um post que tenha, né, que seja mais fácil de ler. E aí não pode acontecer isso no seu blog, então você precisa de parágrafos mais curtos. Normalmente 2 a 3 frases por parágrafo já tá bom. Eu tenho parágrafos que são uma única frase, quando eu acho que elas precisam de um pouquinho mais de destaque, são impactantes, são o suficiente para ser um parágrafo inteiro. Eu comparo muito post com redação de colégio, mas nesse caso não tem número máximo de linhas. Não tem problema se você tiver vários parágrafos falando do mesmo assunto. Um post bom, ele é especialmente bom se ele for fácil de ler. E para um post ser fácil de ler, na internet, aí nos blogs, o ideal é bastante espaço em branco, vários parágrafos curtos. Você não tem que diminuir o tamanho do seu conteúdo, tá? Não é isso. Você pode simplesmente escrever tudo que você tem que escrever, como eu acabei de falar, e aí você vai quebrando em parágrafos. Mantenha as informações relevantes para o seu público, mas vai quebrando em vários parágrafos, tá? Não tem problema, não pode exagerar mesmo. E aí, falando de informações relevantes para o seu público, tá? Algo que eu acho muito interessante é que muito provavelmente você tem mais conteúdo sobre o assunto aí do post e existem outras pessoas que podem complementar o que você está falando. Por isso, uma coisa que enriquece demais os seus posts, que vai dar aquela ar de qualidade, nossa, olha, tem tudo isso, são os links. E aí podem ser links internos que são para outros posts do seu blog. Eles servem muito para mostrar a sua autoridade, para mostrar que você entende do assunto, olha quantos posts você tem sobre isso. E claro, ajudam o leitor, né, a aprender um pouco mais. E links externos também são uma ótima fonte, especialmente se for um ângulo que você não abordou, algo que tem a ver aí com o conteúdo do seu blog, mas não exatamente o que você está falando, né? Então, links ajudam demais. O Google gosta muito de links, os leitores gostam muito de links, então pode linkar, tá ótimo, tá? Outra coisa que faz posts serem fáceis de ler e que ajudam no entendimento aí do conteúdo são o quê? Imagens, tá? Tem nada pior do que você tá lá, um post, beleza, são vários mini parágrafos, porém, é parágrafo, texto. Gente, é muito difícil. Então, o ideal é você sempre quebrar isso com algumas imagens. Pode ser vídeo também, tá? Não tem problema. Imagem, vídeo, etc. Se você estiver escrevendo um post sobre viagem, pode ser imagens do local sobre o qual você está escrevendo. Blog de beleza, tá fazendo review de um produto, bota foto do produto, foto do resultado. Até mesmo nichos mais abstratos, marketing digital, finanças. Fotinho da pessoa digitando no computador, gente, tá aí. E nem precisa ser uma foto sua, tá? Você pode usar bancos de imagem grátis, existem vários gratuitos, não tem que pagar nada para usar as imagens que estão lá. Eu gosto muito do Pexels, mas eu vou criar um vídeo também, vou gravar um mostrando alguns bancos de imagem muito legais para você usar fotos aí, conseguir imagens para usar no seu blog, tá? Mas vou deixar o Pexels linkado aqui na descrição também, caso você já queira dar uma olhadinha. Temos mais dicas, mas antes de a gente passar pra próxima, tá? Já queria dizer que se você tá escutando aqui esse vídeo, tá vendo, tá pensando, pô, eu acho que eu faço isso, mas não tenho certeza, será que é demais, será que é de menos? Eu peguei um post de exemplo, tá? Não vou botar aqui no vídeo pra gente fazendo tudo certinho, mas tem um PDF. Peguei um post meu, onde eu botei lado a lado pra você ver. O post todo otimizado com essas dicas pra você ver como fica mais fácil, como ele parece muito melhor. E um post eu já não fiz nada disso, né? O mesmo post sem fazer nada disso. Pra você dar uma olhadinha e ver, né, como é que aplica exatamente. Eu mostrei ali, fiz isso aqui, olha essa lista, não sei o quê. Tá tudo prontinho, bonitinho pra você entender melhor, caso você queira ver tudo exemplificado aí pra você ler com calma, que eu acho que na tela aqui de vídeo fica meio difícil ficar botando um post e texto, né? E aí, se você quiser, né, esse PDF com esse post de exemplo, é só clicar no link que tá aparecendo aqui na tela, tá na descrição também, pra ser mais fácil de clicar. Bota seu e-mail lá, eu vou enviar pro seu e-mail direto aí na sua caixa de entrada esse post de exemplo com todas as dicas que eu tô falando aqui. Próxima dica, erros gramaticais. A dica não é cometer os erros, né? A dica é não cometer os erros. Não tem nenhum problema se você não tem um bom português. No começo é difícil mesmo. Quem já tá aí há mais tempo fora do colégio, meu Deus, já nem lembra mais, né, como é que faz, texto, redação, etc. Não tem problema. Usa ali Google Docs, usa o Word, que eles vão ir corrigindo por você. Especialmente erro de grafia, né, ortografia, como é que escreve palavra, trocar S por Z. Não existe nada que vai matar mais a sua autoridade do que escrever errado. Infelizmente, é isso, tá? Então, o ideal é que você utilize um desses softwares aí pra te ajudar na escrita. Vou contar a verdade aqui, eu acho que esses softwares são totalmente uma ajuda e não tem nenhum problema de usar eles. Eu uso eles para todos os meus posts, eu não vejo por que eu estaria, não, eu mesma vou escrever, eu não vou errar, eu sou muito boa, não quero usar essa ajuda. Eu quero essa ajuda, tá aí pra ajudar. Então até hoje eu sempre escrevo no Drive, no Docs mesmo, tanto por ser na nuvem pra nunca perder nada, quanto porque ele ajuda no português, tá? Perfeito, eu quero mesmo essa ajuda. Não tem que ser mestre de gramática pra escrever post, tá? A não ser que o seu nicho seja gramática, aí até podemos, né, pensar um pouco no assunto. Mas pode usar essas ferramentas, estão aí pra te ajudar, não tem nenhum problema, não tem vergonha. Usa porque é muito mais importante ter o português correto lá no seu post, tá?
E aí você pode, né, ter escutado todas essas dicas e pensado, ok, mas eu faço alguma dessas coisas, faço todas, ou nem faço, mas não importa, o meu post tá muito ruim ainda, não sei o que acontece. E aí eu arrisco dizer que você está escrevendo seus primeiros posts. Sabe por quê? Porque escrever post bom, gente, é questão de prática, tá? Vou te contar a verdade, eu sabia quase tudo que eu falei aqui nesse vídeo, eu sabia quando eu comecei a escrever meus posts profissionais. Sabe o que aconteceu? Meus primeiros posts são horríveis. Simplesmente mesmo sabendo isso tudo. Sabe por quê? O conteúdo não tinha muita, né, qualidade, tava ali meio raso, usava subtítulo errado, não sabia exatamente como achar minha voz, o que eu ia falar na introdução, como é que eu falava com o leitor. Eram terríveis. Mas o que foi? O que aconteceu? Prática, gente. Isso é completamente normal. No começo você vai pensar que seu primeiro post é horrível, segundo post é horrível, terceiro post é horrível, mas publica mesmo assim e vai praticando. Você só vai ficar melhor depois de praticar. O que não adianta é você pensar, ai, nossa, vou esperar aqui, vou escrever meu primeiro post, vai ser perfeito já de cara. Ai, não ficou bom, vou escrever de novo. Não, tá? Publica um post ruim mesmo. Seus primeiros posts serão ruins. Fato, tá? Fato. Abraça isso. Entende isso, vai praticando, vai publicando mais. Daqui a um ano você olha pra trás e pensa, nossa, realmente, esse post estava muito ruim. E se você quiser, você edita. O objetivo é você pensar que daqui a um ano seu post estava muito ruim. O objetivo é evoluir sempre, tá? Então não tem nenhum problema se você acha que seu post está horrível, é o normal. Vai escrevendo, só melhora com todas essas dicas, mas especialmente com a prática. E aí, antes de encerrar, você lembra que eu falei pra você, um bom post não é só um post para pessoas, que as pessoas vão gostar, mas também bom para o Google. Porque aí sim os posts vão aparecer nos primeiros resultados das pesquisas e as pessoas vão descobrir o seu blog. E aí, como é que a gente cria um bom post para o Google? A gente tem que usar as técnicas de SEO. E aí, se você não sabe o que é SEO, não sabe quais são as técnicas, como é que aplica, sugiro que você assista o vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu peguei um post meu, fui aplicando técnica por técnica pra te mostrar como é que faz. Te garanto que é mais fácil do que você imagina e vai deixar os seus posts ainda melhores.